Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. Momento gostoso, prazeroso. Momento que a gente para ouvir, para ler, para reler, para relembrar das coisas do nosso Senhor. E na nossa caminhada pelos 4 evangelhos, estamos em Lucas capítulo 20, que diz o seguinte: Num daqueles dias, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos e perguntaram: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Quem é que te deu esta autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não o crestes? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque tem por certo que João era profeta. Por fim responderam que não sabiam. Replicou-lhes Jesus: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Ai, meu Deus. Eu fico olhando, Jesus também não dava cartaz, né? Não dava corda pros doidos da vida que não queria ter sensibilidade espiritual, não tinham, né? Porque pensavam só na carne deles e não percebiam quem que estava do lado deles. Mas vamos continuar. Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a viticultores e ausentou-se do país por muito tempo. No tempo oportuno, mandou um servo nos viticultores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Os viticultores, porém, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar terceiro, mas eles feriram também a este e o expulsaram. Disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas, vendo os viticultores, discutiram entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Então, o que é isto que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Vocês verem, né? O que Jesus está falando aqui? Todos que enviasse lá, os fariseus, os escribas lá, os doutores da lei, não iam ter sensibilidade espiritual para receber, para entender o que Deus estava falando através dos profetas. Porque eles tinham um coração duro. Eram homens, eram pessoas que tinham o coração contrito na carne deles e não na palavra, não na verdade de Deus. Pregavam muito bem, falavam muito bem, mas não viviam. É isso que Jesus mostra aqui. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, porque entenderam que contra ele dissera essa parábola. Mas temeram o povo e, aguardando oportunidade, mandaram espias que se fingissem de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. Perguntaram-lhe: Mestre,
Nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito pagar tributo a César ou não? Entendendo ele a sua angústia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem é a esfinge e a inscrição? Responderam-lhe: De César. Disse-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados com a sua resposta, calaram-se. Chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, houve 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. Por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, visto que os 7 a desposaram? Respondeu-lhe Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de se casar, nem ser dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, mostrou-o Moisés no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Respondendo, alguns dos escribas disseram: Mestre, disse-te bem. Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Então Jesus lhes perguntou: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi declara no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Amém? Meus amados, mais uma vez nós vemos o Senhor Jesus alertando quanto à hipocrisia. Como eu falei antes, os escribas falavam bem, os sacerdotes, faziam toda aquela encenação, como falou aqui por último. Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, amam saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, devoram a casa das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Cuidado. Aqui o Senhor fala dos escribas, mas a palavra serve não só para os escribas na época, hoje pastores, doutores da lei, bispos, pregadores famosos. Cuidado, irmãozinho, irmãzinha, que na rua,
para os outros, prega muito bem, só que a vida, escondido, dentro de 4 paredes, não é nada daquilo. Cuidado. O Senhor nos alerta em todos os evangelhos que você vai lendo, fala sobre a hipocrisia. Todos os evangelhos, Jesus nos alerta para isso. Ele abomina a hipocrisia. Porque adianta você pregar muito bem e você não viver. Tá lá no altar pregando, no púlpito, prega numa eloquência, convence até a estátua que tá parada na esquina, se ouvir, convence que tá tudo certo. Só que aí chega dentro de casa, é o cão chupando manga. Briga, xinga, amaldiçoa, pragueja, mente, trai, apronta. E aí? Muitos vão até além, né? Enche a cara, bate na mulher, a mulher trai o marido. E aí? Cuidado. O Senhor deixa bem claro isso nos 4 evangelhos. Nós ainda vamos ver João. Tem mais vindo. Então, cuidado. Que nós possamos crer. Que nós possamos ler a palavra, ouvir a palavra e viver a palavra. Aí vem aquela história, né? Sempre tem um irmãozinho, irmãzinha que vai falar: ai, pastora, mas nós somos pecadores. O Senhor sabe, né? Deus sabe, né? Eu escuto muito essa frase: Deus sabe. Deus realmente sabe. Deus sabe se você consegue convidar o Espírito Santo para mudar a tua vida. Deus sabe se você gasta tempo com Ele, orando, jejuando, buscando a sua libertação nas coisas que você sabe que faz errado. Deus sabe se você se esforça para fazer tudo que agrada o coração dele, ou se você vive dando vazão à sua carne pecaminosa e podre. Deus sabe. Os homens à tua volta podem não saber, porque com certeza você faz escondido. Mas Deus sabe. Então, cuidado. Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, te pedimos, Senhor, que nos ensine a cada dia a ouvir e a viver a Tua palavra. Que não sejamos hipócritas. Que não sejamos mentirosos, achando que do Senhor a gente esconde alguma coisa. Em nome de Jesus te peço, em nome de Jesus te agradeço. Engraçado, meus irmãos, que eles tentavam Jesus de tudo quanto é jeito, né? De tudo quanto é maneira, eles tentavam pegar Jesus em alguma falha. Só que caíram do cavalo, porque Jesus, ele sim, foi, é e sempre será perfeito. Mesmo tendo passado aqui na terra em carne e osso, como a gente. E ele mostrou que é possível. Bom, se você ainda não se inscreveu, clica no link, vai direto lá no YouTube, curte, comenta e compartilha. Conto com a tua ajuda.